Olá, bom dia, tudo bem? Hoje iremos estudar a unidade 2 e 3, que fala sobre a importância do funcionário da escola. Iremos ver a história de como se deu a valorização do funcionário. Sabemos que tem uma história até o momento onde chegamos agora, com a LDB nova. Mas então vamos ver o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, vimos que os funcionários de escola são eles, cidadãos, por terem direitos e deveres na sociedade, educadores, por terem presença permanente no ambiente escolar, são educadores, independente da função que eles exerçam. Profissionais, por exercerem sua função, e gestores, por participarem da gestão escolar, do conselho escolar, do processo pedagógico escolar. Bom, mas nós estamos numa nova concepção do ambiente escolar, do educador, um novo educador. Então vamos acompanhar uma enquete, uma entrevista com algumas pessoas sobre como que funcionava a escola antes, como que era a escola antiga. Vamos acompanhar? A escola está enraizada na sociedade atual, Ocidente e Oriente, sociedade urbana ou indígena, pobres ou ricos. Todos passam por esse lugar de aprendizagem. Você saberia apontar as diferenças da escola atual em relação às escolas de 20 ou 30 anos atrás? Acompanhe agora a opinião dos nossos convidados. 35, 40 anos atrás era uma escola muito humilde, né? Era uma escola simples que tinha o quadro, o professor, o quadro, o professor e o giz. E os alunos, né, interessados em aprender. Né? Não tínhamos quadras, não tínhamos essa estrutura que a escola hoje tem, do respeito das famílias em relação ao professor, né, dos pais. Existia uma certa harmonia na escola, porque naquela época meus pais não estudaram tanto, mas eles sabiam que eu precisava estudar para poder ser alguém. Né? E assim, era muito bom. A questão do respeito, o professor realmente era respeitado, ninguém xingava, ninguém agredia e ninguém falava nem gritando com os professores. A estrutura de antigamente era filtro, não era no bebedouro, não era. Hoje já conta com a infraestrutura de informática, que naquela época também a gente não tinha. Tinha mimeógrafo. Depois passou a álcool, né? E era giz, quadro de giz. Hoje o quadro já é mais no pincel. Se ela cresceu, por um lado, por outro, infelizmente, ela ficou a desejar. E eu vejo a educação muito semelhante ao que se ministrava há 30, 50 anos atrás. Na minha concepção, o que realmente mudou foram os alunos. A aceitação, a apresentação, o amor do aluno pela escola. Então nós tivemos aí uma evolução muito grande e infelizmente a escola ficou inerte. E aí nós temos os alunos presos com mídias externas que são dinâmicas, rápidas, que te dão uma informação muito rápida e a escola infelizmente não evoluiu na mesma proporção. Era muito mais assim voltado para uma estrutura educacional de fato, assim, que o aluno zelava por aquele ambiente, que o aluno não tinha aquele momento cívico. O show quem dava era o professor. A estrela da sala de aula naquela época, na época que eu estou falando, na época 20, 30 anos, era o professor. Haveria sim um diferencial que é a aprendizagem e o respeito. É muito diferente. Viu só? Esse é um assunto que traz diversas opiniões diferentes. Tchau, bons estudos e até a próxima. Bom,
Vimos então que temos opiniões diferentes. Mas qual a principal diferença entre a escola antiga e a escola atual? Ao longo dessa nova disciplina, nós iremos ver vários conceitos diferentes do que era tratado antes e do que está sendo entendido agora. Então vamos acompanhar qual é a principal diferença da escola antiga para a atual. Sabemos que nós estamos agora num tempo novo, uma concepção escolar nova. Então vamos acompanhar. Atualmente, na maioria das escolas públicas brasileiras, vive-se um tempo novo. Ou seja, é um momento de ressignificação, um significado novo do espaço escolar. Para além das paredes da sala de aula e da transmissão de conteúdos, tornando a escola um lugar sintonizado com os direitos sociais, contextualizado ao meio e ao tempo presente, nos quais sujeitos constroem, com autonomia, a cooperação, seus conhecimentos e sua própria história. Então, diferenciando da escola antiga, hoje sabemos que vai além da transmissão de conteúdos, que a escola atual está valorizando mais a escola cidadã, a formação de cidadãos, na sua comunidade, na sua rua. Então, os conhecimentos vão além das matérias que aprendemos como português, matemáticas, matérias normais. Agora, a escola está... a missão da escola agora é formar novos cidadãos com respeitando as diferenças, respeitando o próximo, sendo justo, tendo a sua opinião formada. Essa nova concepção do espaço escolar é ensejada pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a LDB, a Lei 9.394 de 96, que em seu artigo 1º propõe uma nova concepção da educação que passa doravante a ser definida como processo abrangente, voltada à formação global do indivíduo, vinculada ao mundo do trabalho e à prática social, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática. Bom, então é como eu falei, eles estão, a missão maior é formar uma sociedade justa e democrática, que a aprendizagem vai além das salas de aula, cresce junto com a sociedade, é um ensinamento para ele sair para a sociedade bem informado, bem educado. Sendo assim, temos uma nova concepção de educador, que são eles, os funcionários. Conscientes do seu papel de educadores, precisam construir a sua nova identidade profissional, isto é, ser profissionalizado, recebendo formação inicial e continuada, tanto quanto professores. Bom, então, como tem uma nova concepção de escola, devemos ter também uma nova concepção de educador. E quem são eles? São os funcionários. Por eles terem contato agora presente com os alunos, eles têm essa missão de educar também. E para isso, eles precisam ser profissionalizados, eles precisam ser capacitados. Então, vamos estudar como que se deu essa valorização do profissional funcionário público, ou seja, funcionários de escolas. Sabemos que a história tem uma história, então nós vamos acompanhar essa história para ver como que deu essa valorização. A importância dos funcionários da escola. A formação profissional, de modo intrínseco, complementar, consistente de todas as formas pelas quais o profissional ganha mais competência pessoal, teórica, técnica e social. Bom, sobre a formação profissional, a profissionalização, no entanto, não se traduz apenas em formação. Atrelados a esse conceito, há a necessidade de uma remuneração condigna que fixe o trabalhador a seu posto, uma carreira que o valorize permanentemente com jornada e condições adequadas de trabalho e o reconhecimento social.
Bom, então a profissionalização não é só importante para a remuneração, é importante para o desempenho que você vai exercer dentro da sua profissão, dentro da sua função. Você vai ter o seu reconhecimento social e você irá desempenhar melhor a sua função. Como você está tendo a teoria, você já sabe a prática. Você já pratica a sua função como profissional, mas você vai ter a teoria que vai te ajudar melhor a desempenhar a sua função. Então, na unidade 2, veremos o que é educação. O desenvolvimento pessoal, a socialização, a comunicação e a formação. Então, veremos uma breve história. A desvalorização dos funcionários de escola. Os funcionários de escola também têm uma trajetória histórica própria. Inicialmente, no período jesuítico, suas funções eram exercidas pelos irmãos, ou seja, os coadjutores, que são os auxiliares, que mesmo que instruídos, viviam em posição de subalternidade em relação aos padres dentro dos colégios e seminários. Sabemos que antigamente os professores eram os padres, por eles terem um conhecimento maior sobre teologia, sobre algumas coisas que ele estudava. Então, sabemos que antigamente os primeiros professores foram os padres. E os irmãos, que eram seus auxiliares. Só que esses irmãos tinham auxiliares como os escravos. Os funcionários desses auxiliares eram escravos, que faziam as tarefas diversas para cumprirem dentro da escola. Havia, sim, uma divisão social do trabalho no interior da educação jesuítica. Os professores eram os padres, os irmãos coadjutores eram os auxiliares, que por suas vezes eram auxiliados por escravos. Então, o trabalho dos funcionários era feito por algum escravo ou escrava que cuidava da limpeza, servia a água aos professores e aos estudantes e talvez fosse encarregado de abrir e fechar a porta, tocar uma sineta e limpar o pó dos poucos livros existentes na sala. Bom, então podemos ver que era uma função mesmo de auxiliar, de limpeza, como quando fala que ele tocava a sineta, tinha função como inspetora, muitas vezes o inspetor toca a sineta das escolas, então vimos que era uma profissão desvalorizada, no entanto eram feitas pelos escravos. Então vamos ver como que foi andando essa história para ver como que se dá a valorização. Ele era, portanto, um trabalhador quase doméstico, mas é possível que nas escolas privadas, quando bem-sucedidas, talvez tenha surgido os primeiros funcionários não escravos. Com o surgimento dos liceus e colégios, assim como das escolas normais, prédios grandes e com vários tipos de dependência, surge a necessidade de um quadro de pessoal diferenciado, ou seja, além dos professores. Foi aí que nasceu a categoria dos funcionários da educação. Não mais escravos nem religiosos, mas funcionários públicos e assalariados. Bom, então vimos que como foi crescendo, se formou outras escolas, como as escolas privadas, surgiu outros afazeres, então precisando de mais funcionários. Foi aí que ele deixou de ser escravo, de ser um funcionário escravo, e passou a ser um funcionário assalariado, tendo a sua remuneração, tendo o seu reconhecimento. Mas a afirmação da categoria dos funcionários da escola só se deu efetivamente com a explosão educacional, ocorrida entre 1934 e 1988. Criou-se uma infinidade de escolas primárias e secundárias de grande porte que passam a exigir a presença de novos tipos de trabalhadores na educação. Porteiros, auxiliares nas secretarias, bibliotecários, preparados de experiência em laboratórios, vigias,
agentes de limpeza, e nas escolas públicas foram incorporados ainda os inspetores de alunos e as merendeiras. Bom, então, como eu falei, a partir do momento que foi crescendo, tendo novas escolas, foi preciso novas funções, então novos funcionários, como as merendeiras, o inspetor de aluno, os secretários auxiliares, quem mais? Os bibliotecários. Então vimos que foi surgindo novas funções. Nas cidades mais evoluídas do Sul e Sudeste, com o mercado de trabalho mais amplos, esses funcionários foram acolhidos como um quadro funcional burocrático, racionalizado por concursos de ingresso e por exigência de uma escolaridade mínima. Então, eles deveriam ter uma escolaridade mínima para fazer esse concurso. Já no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, houve uma admissão maciça de pessoas com escolaridade mínima, pobreza material e alto risco de desemprego, que na verdade não era a escola que precisava de tantos servidores, mas era a população sem oportunidade de trabalho que precisavam de emprego nas escolas. Bom, vimos então que a história é bem, como que se fala? Foi bem desvalorizado mesmo, então a valorização foi vindo aos poucos. Antes, como tinha poucos alunos, eram os padres que davam as aulas. Como foi crescendo, foi desenvolvendo novas escolas, tanto privadas como as públicas, foi precisando de mais auxiliares, mais funcionários para exercer essa função. Dentro dessa diferenciação regional, deu-se uma divisão de dois tipos de funcionários de escola, que são eles, os burocráticos, mais ligados a atividades de ensino, mais escolarizados e salarialmente mais valorizados. E os serviçais, que desencarregados da função educativa da escola. Então, são aqueles antigamente que só fazia a sua função mesmo, só exercia a sua função, não tinha como missão de ser um educador. Ele ia apenas para cumprir a sua carga horária, a sua tarefa, e não participava do ambiente escolar, do espaço escolar, como o conselho escolar, como a proposta pedagógica. Ele não influenciava em nada, ele apenas iria, exercia a sua função e não tinha a missão de ser um educador. Mas vamos ver como que foi essa valorização dos trabalhadores na educação básica e os movimentos sociais que aconteceram, e também a política educacional. Essa desvalorização provocou nas classes trabalhadoras reações de defesa dos seus interesses e de reafirmação do seu valor profissional. No final dos anos 70 e durante toda a década de 80, com a chamada redemocratização, eclodem movimentos sociais vários, com destaque para os dos educadores compromissados com a escola pública gratuita e de qualidade. Bom, então, como eles estavam sendo desvalorizados, eles procuraram se manifestar. Eles fizeram um sindicato, eles foram atrás do direito deles. Educadores, então, realizaram as Conferências Brasileiras de Educação, articularam-se no Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, por ocasião da tramitação da atual LDB, organizaram-se em Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação e intensificaram as suas lutas sindicais. Então, eles foram à luta, eles fizeram o sindicato para eles reivindicarem melhores condições de trabalho. Em todo esse espaço e momento, destaca-se a luta pela valorização dos profissionais da educação. Há incluído os professores de todos os níveis de ensino e os funcionários de escola. Esta luta prossegue nos dias atuais, cabendo destaque aos esforços empreendidos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e pelo próprio Ministério da Educação, o MEC.
Portanto, eles criaram então seu sindicato para reivindicar a sua luta, a sua desvalorização. Foi criado um sindicato que até hoje é seguido e até hoje é atual, e eles contam com a LDB, a LDB de 96, eles contam com essa lei, que ajuda eles, que está como lei embasado, que eles podem fazer parte da educação escolar como educadores não docentes. Então, a CNT, criada em 1990, apresenta uma marcante trajetória de lutas em defesa da unificação e o fortalecimento dos trabalhadores em educação básica. Foi dentro dela que os funcionários de escola se organizaram e se unificaram, havendo ainda o desafio de incorporar os inúmeros funcionários das redes municipais. O entendimento que se tem da CNT é o de tornar todos os funcionários da educação básica educadores. Então, a sua missão é tornar todos os funcionários da educação básica educadores, que devem trabalhar articuladamente com os professores e demais especialistas, também educadores, na perspectiva da realização de um trabalho integrado e solidário, compatível com a democracia participativa que se deseja prática nas escolas públicas. Então, a função deles lutar pela sua causa é que, para que todos os funcionários da escola, tanto os professores, eles façam parte da democratização da escola, da sociedade, que eles possam participar, que eles não sejam apenas exercer a sua função servidores de tarefas cotidianas que tem na escola. Não, que eles possam ter a sua formação, a sua capacitação e ser educador, independente da função que eles exerçam. Desde a sua criação, então, a CNT tem procurado construir a sua política educacional, fundamentada-se nos seguintes eixos, que são eles: a revalorização salarial, através da reivindicação do piso salarial profissional nacional, a profissionalização, que estamos falando bastante, que seja através da formação inicial ou continuada em nível superior dos professores, seja mediante a implantação nos sistemas de cursos técnicos de nível médio, para habilitar os funcionários como educadores profissional. Então, a profissionalização é importante para tornar os funcionários como educadores profissionais. Temos também a sindicalização maciça dos profissionais da educação pública, que em 2001 representa 2,5 milhões de trabalhadores federais, estaduais e municipais, e a unificação, que nas bases e nas direções do movimento sindical de todos os trabalhadores em educação. Bom, a política educacional desenvolvida pela CNT tem encontrado alguns ecos e somado esforços com o Ministério da Educação. Na atual conjuntura, entendendo que a escola pode e deve ser o mais importante espaço de formação cidadã, o MEC, em parceria com o CONSED, a Undime e a CNT, assumiu em 2004 como uma de suas principais políticas de promoção da qualidade social da educação básica, a valorização dos trabalhadores em educação. Bom, então sabemos agora que está tendo uma luta bastante grande, mas que também tem apoios do MEC e de outros órgãos para essa valorização. Mas essa valorização, essa capacitação, a missão maior, a importância maior é para uma escola nova. Sabemos que temos ainda muitas escolas que não se tem isso, que os professores são uma estrutura pobre, mais antiga mesmo, e está difícil exercer essa função de escola cidadã. Mas então vemos a valorização
que é importante a capacitação dos professores para essa nova escola, para esse novo ambiente escolar, esse ambiente de educação cidadã, que vai além da transmissão de conteúdos. Então, a valorização dos trabalhadores em educação. A Política Nacional de Valorização dos Trabalhadores em Educação tem como especificidade o redimensionamento da concepção de educador e a inclusão dos funcionários da escola neste redimensionamento. Trata-se de um gesto de reconhecimento da sua identidade social e o início institucional da sua valorização dos profissionais. Bom, então vimos que a sua função da CNT é incluir esse profissional na valorização, ele tem uma maior valorização, é a sua função ser reconhecida, é a sua profissão ser reconhecida. Então a luta que está se tendo até hoje é sobre esse reconhecimento, é sobre não vocês falar assim, não, eu sou merendeira. Não, eu sou merendeira e hoje eu sou uma educadora. Por participar do ambiente escolar, por estar junto com os alunos, hoje eu sou uma educadora. E por ter buscado uma profissionalização, uma capacitação, a teoria do que você faz na prática, você pode sim falar que você é uma educadora hoje, que você faz parte do projeto pedagógico escolar. Sendo assim, no que se refere à valorização dos funcionários, através da criação da Coordenação Nacional de Valorização dos Trabalhadores na Educação, foram desencadeadas algumas ações, tais como acompanhamento no Congresso Nacional dos projetos de lei que visam a valorização dos funcionários, que é a atual LDB. Vimos também o investimento e acompanhamento na capacitação continuada dos funcionários de escolas. Temos também a criação do curso técnico de formação para os funcionários da educação, que no caso é o profissionário que estamos vivendo hoje, lançado em outubro de 2005 em 5 estados, atingindo 5.000 funcionários da educação pública. Temos também a proposição ao Conselho Nacional de Educação na criação da área profissional de serviços de apoio, que são eles os funcionários escolares. Como já mencionado, esta área, a de número 21, que foi criada através da resolução número 5 de 2005, estendendo-se também para a formação profissional dos funcionários da rede privada de ensino. Através dela, criaram-se as seguintes habilitações, que são eles. Então, o profissionário é um curso técnico que tem como a sua especificidade ampliar os conhecimentos desse funcionário. Então, foi criado o curso técnico, que é o profissionário. Então, foram criados como curso técnico o técnico em secretaria escolar, o técnico em multimeios didáticos, o técnico em alimentação escolar, que é o nosso caso, e o técnico em infraestrutura material e ambiental. Então, olha como é importante o pró-funcionário, como a missão dele é de tornar, de capacitar, como que já foram muitas pessoas formadas pelo pró-funcionário. Então, vamos ver a importância. Por isso que é importante que desde hoje vocês tenham esse reconhecimento, já que nós estamos vendo a lei que ampara os funcionários, estamos vendo a importância do pró-funcionário para exercer a nossa função. Então, vamos ter uma dedicação maior, vamos entender melhor os seus direitos, por que é importante, por que vocês buscaram fazer essa capacitação. Foi apenas por remuneração, pelo aumento do salário, ou foi pelo seu desempenho social que você vai ter, pelo seu reconhecimento social, por você falar que você agora é uma educadora. Então, vamos ver melhor qual que é a importância desse pró-funcionário. Cada habilitação profissional é composta por 3 blocos, que são os de estudo pedagógicos,
que estamos tendo, os de estudo técnicos e o da prática profissional supervisionada, ou seja, são os estágios, perfazendo no mínimo 1.200 horas. Bom, então nós estamos estudando o bloco pedagógico, depois nós vamos passar pelo técnico e depois nós vamos ter os estágios supervisionados, que é a prática onde vocês vão estar fazendo, exercendo no ambiente que vocês trabalham. Voltando ao centro de reflexão da nossa unidade, ou seja, a unidade 2, que nós estamos falando sobre a valorização do funcionário, sobre a capacitação. Mas o mais importante para essa capacitação, para esse desenvolvimento profissional, está voltado para a educação, está capacitando essas pessoas para eles exercerem a sua função como educadores. Então, o nosso autor da nossa unidade, eles falam que nos dias de hoje, quando se fala em educação, a gente pensa logo em escola. Nosso pensamento é que quem educa é os professores, que estão na escola. Mas o ato pessoal de educar-se e a ação social de educar são anteriores a ela, ou seja, são anterior à escola. Ocorre em outros espaços sociais. Bom, então, com essa frase, a gente pode ter reflexão que a escola, sim, nós vamos à escola aprender, somos educados. Mas antes disso, a gente sente uma influência antes da escola. A gente sente a influência de ser educado na nossa casa, pelos nossos pais, no nosso ambiente de serviço, a gente está sendo educada toda hora, na nossa rua, na nossa comunidade, com nossos vizinhos. A gente é influenciador, mas a gente também é influenciado, a gente sente essa influência. Então temos que ter a concepção que não é só a escola que educa, não. A todo lugar, a todo momento social, na sua sociedade, a gente está sendo educado. É como uma reportagem que a gente vê na televisão sobre um conhecimento que a gente não sabe, a gente está sendo educado. É sobre um anúncio que a gente vê e não tem esse entendimento, a gente está sendo educado. Então, a gente está tendo essa influência da educação a todo momento. Mas temos que ter essa concepção que o ambiente escolar, a educação, vai além da escola, vai além do que o professor ensina. A educação é formadora em todos os ambientes que a gente vive, na nossa casa, na nossa rua, com os nossos vizinhos. Bom, vamos refletir agora sobre alguns conceitos que a nossa unidade traz. Neles que é o currículo, uma das formas de descrever a educação escolar, e a transmissão sistemática da cultura de uma sociedade. Ou seja, não caberia nos anos letivos e nos nossos horários escolares toda a cultura de uma sociedade. Então, as autoridades escolhem determinados conteúdos e os organizam em matérias de ensino ou áreas de estudo, a que se dá o nome de currículo, ou seja, é a grade curricular. As partes da cultura que o aluno é obrigado a percorrer. Bom, então, aqui o que estamos falando é da grade curricular. É o que você vai estudar na escola, o que vai estudar durante todo o ano letivo, é formado, é feita uma divisão de todo o conteúdo. Para ficar mais fácil de passar, de transmitir os conhecimentos, é feito a grade curricular. Um outro conceito também que temos é a proposta pedagógica escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 96, diz que a proposta pedagógica é um documento de referência. Por meio dela, a comunidade escolar exerce sua autonomia financeira, administrativa e pedagógica. Até 1988, a escola se estruturava e funcionava sob os dispositivos de um regimento interno. A maior parte das vezes, de formato único em cada sistema de ensino.
Suas regras, além de elaboradas de fora para dentro, eram extremamente legalistas, de forma a inibir e abafar as decisões de cada escola. Então, durante o processo de redemocratização do país, em 1980 a 1985, muitas redes municipais e estaduais estimularam suas escolas a elaborar seu próprio projeto pedagógico, ou seja, eles elaboraram seu próprio projeto político pedagógico, o PP, com a participação de professores, funcionários, pais e alunos. Bom, então antes, esse projeto pedagógico era feito só pelo a gestão da escola, só, por exemplo, só pelo diretor. E não, só ele que tomava a decisão. E hoje não. Hoje esse projeto pedagógico é feito com todos que fazem parte da escola, assim como os pais, os alunos, os gestores que fazem parte da escola. Vamos ver também um conceito sobre a escola estadual. As escolas públicas no Brasil podem ser criadas e mantidas e administradas pela União, pelo Distrito Federal e pelos estados e pelos os municípios. Elas começaram a ser criadas em 1834, depois que o ato adicional à Constituição do Império do Brasil descentralizou para as províncias, antigo nome dos estados, a responsabilidade de oferecer ensino primário e secundário às crianças e aos jovens. Sobre o turno matutino, temos o conceito de que a educação escolar é oferecida em etapas e modalidades. Com a explosão de matrículas por volta de 1920, as escolas estaduais desdobraram-se em turnos. Como havia muitos alunos, teve uma demanda muito grande, foi criado então o matutino, o vespertino e o noturno. E com isso puderam oferecer o triplo de vagas. Bom, a unidade 3, vamos ver mais sobre alguns conceitos que a nossa unidade, o nosso material traz. E vamos ver a diferença da escola pública e da escola privada. A escola pública como espaço de educação, de qualidade e a constituição da LDB. Em 1500 a 1550, não foi fundada uma só escola em toda a costa do Brasil. Por quê? Porque simplesmente não era necessário. Como praticamente não vieram crianças portuguesas nas expedições exploradoras do pau-brasil e nas que tentaram implantar as vilas das capitanias hereditárias, não havia clientela escolar. Só em 1550, com a chegada das famílias que vieram nas caravelas de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral começou a funcionar em Salvador o primeiro colégio, que era o Colégio dos Meninos de Jesus. Tendo os padres jesuítas como professores, começa assim a educação escolar no Brasil. Bom, então foi aqui que nasce a educação escolar no Brasil. Com a chegada de novos alunos, teve a importância de surgir a escola, de ter uma escola para educar essas crianças que chegaram. Mas o que aconteceu de importante na história do Brasil em 1988? Precisamente no dia 5 de outubro. Nesse dia foi promulgada a nossa atual Constituição, a nossa 6ª Carta Magna. Ela é chamada de Constituição Cidadã porque assegurou os mais amplos direitos à população brasileira. Entre muitos dos direitos que se aplicam a 185 milhões de brasileiros está o da educação escolar, cuja oferta é considerada também dever do Estado. Bom, então sabemos que a educação é dever de todos e dever do Estado também. Somente o ensino fundamental é estritamente obrigatório, tanto para oferta
pelos governos como para a matrícula dos alunos. De um lado, os pais são obrigados a matricular seus filhos dos 7 aos 14 anos, no ensino fundamental em escolas públicas ou particularmente credenciadas pelo Conselho Estadual ou Municipal. De outro lado, os governos do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, com colaboração da União, quando necessária, são obrigados a oferecer o ensino fundamental, gratuito a todos que não concluíram, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos. Bom, então, os pais são obrigados a matricular as suas crianças no ensino fundamental, que vai dos 6 anos, dos 7 anos aos 14 anos. Então, é obrigatório o ensino fundamental, tanto para crianças como para adultos, idosos ou jovens. Mesmo assim, ainda temos no Brasil cerca de 15 milhões de cidadãos completamente analfabetos, entre 60 milhões, com mais de 15 anos de idade que não concluíram o ensino fundamental. Bom, ainda temos essa triste estatística, que tem muita gente ainda que é analfabeto, não teve o prazer ainda de ir na escola, de ser educado perante a escola e a sociedade. A Constituição de 1988, além de assegurar direitos à educação básica, à educação especial para portadores de necessidades especiais, à educação de jovens e adultos para que não tiveram oportunidade na idade adequada, à educação superior, segundo a capacidade dos cidadãos, e à educação profissional, para enfrentar a nova realidade do trabalho, também estabelece o princípio do ensino. Bom, então vimos que temos o ensino fundamental, temos a educação infantil e temos também o EJA, que são a educação para jovens e adultos. Temos também o curso superior e temos a capacitação profissional. O curso técnico para os profissionais que querem exercer melhor a sua função, ter uma remuneração condigna. O artigo 206, que fala sobre o ensino, ele será ministrado com base nos seguintes princípios, que são primeiro, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceira, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas do ensino. Quarto, a gratuidade do ensino, ou seja, o ensino público tem que ser gratuito em estabelecimentos oficiais. Quinto, a valorização dos profissionais de ensino, garantindo na forma da lei, como eu falei, planos de carreira para o magistério público com piso salarial, profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Sexto, gestão democrática do ensino público na forma da lei. E sétimo, a garantia de padrão de qualidade. Entre estes princípios, 3 são particularmente, ou seja, 4, né? São particularmente importantes para os funcionários das escolas públicas, que são o da gestão democrática, o da valorização dos profissionais de ensino, o da garantia do padrão de qualidade e o piso salarial nacional. Bom, então esses 4 princípios são importantes para os funcionários de escola pública, onde eles podem fazer parte da gestão democrática da escola, eles podem ter um piso salarial
e eles podem também ter a garantia do padrão de qualidade e bem como a valorização desse profissional perante a capacitação que ele está buscando. O maior referencial político para essa discussão é a LDB. Nossa primeira LDB foi a Lei de 4.024 de 1961, que regulamentava a Constituição Democrática de 1946. A segunda LDB, chamada Lei da Reforma do Ensino, de primeiro e segundo grau, foi a Lei número 5.692 de 1971, já editada no decurso da ditadura militar, sobre a Constituição de 1967. A terceira e atualmente em vigor é a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Bom, gente, então, no nosso ambiente virtual, tem a referência sobre a LDB, sobre a lei. Então, seria interessante, seria importante que vocês dessem uma olhada na lei que ampara o funcionário como educador e outras também que é fundamentada e que nós vem falando ao longo dessa nova disciplina nossa. Então, é importante que vocês conheçam melhor a LDB. As primeiras escolas do Brasil, embora atendessem a menos de 5% da população, tinha muita qualidade por duas razões fundamentais: pela riqueza de seus recursos e pela seriedade de seus processos educativos. No começo da República, em 1891, tivemos uma situação parecida. As escolas oferecidas pelas províncias primárias e secundárias eram poucas e atendiam no máximo a 20% da clientela. As primárias, embora já acolhessem as meninas e os descendentes de escravos, ainda não eram elitistas. E as secundárias, seletivas. Estas últimas preparando para os poucos concursos superiores então existentes. Em 1920, em diante, com o crescimento da população, o seu deslocamento do campo para as cidades, houve uma explosão crescente de matrículas. Em 1970 em diante, aconteceu um fenômeno novo. As famílias de classe alta e média, cujos filhos antes frequentavam as escolas públicas, passaram a matriculá-los em escolas privadas, cada vez mais caras e proibitivas às classes populares. Bom, como teve o crescimento, então a explosão educacional, vieram as escolas privadas. Sendo assim, quem tinha mais condições, os pais que tinham mais condições financeiras, matricularam esses alunos. Sendo assim, a classe popular não tinha direito, porque sabemos hoje que o ensino privado, ele é muito, o valor dele é muito alto. Então, assim, é difícil para quem é da classe popular. A antiga qualidade foi se perdendo, então, nas escolas públicas, que deixaram de ser de tempo integral e foi se concentrando nas escolas privadas, com mais recursos e com uma clientela que tem no ambiente doméstico melhores condições culturais e materiais de estudo. Entretanto, hoje o país está vigilante porque sabe que uma juventude mal instruída compromete o futuro da ciência e da cultura nacional e propicia o aumento dos índices de marginalidade e exclusão. Foi assegurado, então, o princípio do padrão de qualidade na educação. Bom, como na escola privada tem uma melhor estrutura, tem materiais didáticos mais evoluídos, tem mais tecnologia, ouve-se dizer que o ensino privado é melhor que o ensino público. Mas não, mas hoje temos escolas públicas
que são bem diferentes, oferecem a mesma qualidade de ensino de uma escola privada. Lógico que eles têm recursos mais tecnológicos, melhores, mas o ensino é de alta qualidade também. O ensino público tem muita qualidade. Então vamos ver essa diferença do ensino público e o ensino privado. Um aluno de escola pública no Maranhão, no Pará e no Piauí e no Ceará, no ensino fundamental, ele não conta com R$ 120 mensais disponíveis de impostos estaduais ou municipais destinados à sua formação. Já em São Paulo, Roraima, Acre e Amapá, os governos estaduais têm mais de R$ 250 disponíveis por mês. Então, cada aluno tem disponível esse valor. Já as mensalidades das escolas privadas cobram de 500 a 1.500 de cada aluno. Bom, podemos ver então que é uma diferença muito grande ainda no ensino público de uma região para outra. Sabemos que tem estados ainda que são muito pobres em relação à educação pública. E sabemos que tem outros estados que já têm essa condição melhor, o governo paga melhor. Vimos que no Sudeste, em São Paulo, eles contam com R$ 250. E já no Ceará, no Piauí, eles nem contam com R$ 120 que são mandados para eles no imposto. E já as escolas privadas, cada mensalidade chega de R$ 500 a R$ 1.500. Então vimos que é uma diferença muito grande em relação ao ensino que se dá hoje no Brasil. Vamos ver agora sobre algum conceito que a nossa unidade traz, que é o Conselho Escolar. A Lei Federal de 9.394, de 96, em seu artigo 14, estabeleceu que a gestão democrática nas escolas é exercida pela atuação de um conselho escolar, ou equivalente, constituído de representantes da comunidade escolar, ou seja, todos que fazem parte do ambiente escolar, o qual cabem as decisões administrativas e pedagógicas da escola. O direito é ser membro nato, mas as decisões do conselho só valem se forem aprovadas pela maioria de seus membros, que são eles, os professores, os funcionários, alunos, pais e outros representantes, conforme estabelece a proposta pedagógica da escola ou o regimento escolar. Bom, então o conselho escolar hoje, ele é baseado pelo seu diretor nato, mas a decisão tomada é por todos, pelos pais, pelos alunos, pelos professores. Então não é só por ele, não é só ele que toma a decisão, há uma votação dentro desse conselho escolar e todos fazem parte dele. Profissionalização. A profissionalização é um movimento de transformação de ocupações de apoio para as profissões reconhecidas e regulamentadas por uma habilitação escolar em nível médio ou superior. Um outro conceito que temos também é sobre a unificação, que nós falamos durante a nossa aula, sobre a unificação e sobre a profissionalização, mas vamos ver como que dá esse conceito. A unificação, os funcionários de secretarias, cantinas, bibliotecas, serviçais gerais, segurança em menos organizados, filiavam-se em associação de funcionários públicos, estaduais ou municipais. Só no Distrito Federal, no Paraná e em São Paulo, fundaram associações próprias. Depois da ditadura militar, eles procuraram os professores e os especialistas em educação para organizarem em sindicatos, ou seja, unificá-los, eles procuraram unificar. E esse movimento, que culminou em 1990, com a fundação da CNT, chamamos a unificação. Curso técnico de nível médio. Para ser um profissional de verdade, é necessário ter um diploma profissional.
Antigamente, esse diploma era independente do grau de escolaridade. Hoje, só pode receber um diploma um profissional quem tiver um ensino médio completo ou obtê-lo num curso de graduação de ensino superior. Bom, pessoal, então aqui a gente conclui a nossa unidade 2 e 3 e eu deixo como atividade para vocês a primeira, quais os benefícios da profissionalização para funcionários de escola, quais são esses benefícios. E desde a sua criação, a CNT tem procurado construir a sua política educacional, fundamentando-se nos seguintes eixos. Aponte, então, a incorreta. Revalorização salarial através da reivindicação do piso salarial profissional nacional, que é a A. A, B. Profissionalização, seja através de formação inicial e continuada em nível superior dos professores, seja mediante a implantação nos sistemas de cursos técnicos de nível médio, para habilitar os funcionários como educadores profissionais. A, C. Tornar todos os funcionários de escola em apenas cumpridores de tarefas braçais. A, D. A sindicalização maciça dos profissionais da educação pública, que em 2001 representavam 2,5 milhões de trabalhadores federais, estaduais e municipais. E por último, a E, a unificação nas bases e nas direções do movimento sindical de todos os trabalhadores em educação. Bom, então vocês vão apontar qual que é a incorreta dessas. Eu aguardo vocês, então, no próximo momento, onde iremos corrigir as nossas atividades. Até agorinha. Bom, então vamos à nossa correção. Primeira, quais os benefícios da profissionalização para funcionários de escolas? Qual é os benefícios? São eles: melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos, aumenta o seu poder de autonomia, podem também colaborar com o processo avaliativo de ensino e de aprendizagem. Também tem uma remuneração condigna que fixa o trabalhador a seu posto. Uma carreira que o valorize permanentemente com a jornada de condições adequadas de trabalho e o reconhecimento social. Bom, então temos vários benefícios da profissionalização. Então é importante que a capacitação vai trazer algo de melhor para você, algo para um melhor desempenho seu perante a sua função. Segunda, desde a sua criação, a CNT tem procurado construir a sua política educacional, fundamentando-se nos seguintes eixos. Aponte a incorreta. Os eixos são a revalorização salarial através da reivindicação de piso salarial profissional nacional, a profissionalização, seja através de formação inicial e continuada em nível superior dos professores, seja mediante a implantação nos sistemas de cursos técnicos de nível médio para habilitar funcionários como educadores profissionais. C. Tornar os funcionários de escolas em apenas cumpridores de tarefas braçais. D. Sindicalização maciça dos profissionais da educação pública, que em 2001 representavam 2,5 milhões de trabalhadores federais, estaduais e municipais. E E. A unificação nas bases, nas direções do movimento sindical de todos os trabalhadores em educação. Dentre essas daqui, qual que vocês apontaram como a incorreta? Sabemos que a CNT tem os seus eixos, que são fundamentais na construção da política educacional. Mas qual que é a incorreta? A revalorização, a profissionalização, a unificação. Dentre todas essas aqui, a incorreta é a letra C.
em que fala que tornar todos os funcionários de escolas em apenas cumpridores de tarefas braçais. E, na verdade, não é isso. Hoje, a capacitação promove não apenas em cumprir as suas tarefas do dia a dia, não. Ele está se tornando um educador. Como ele faz parte do ambiente escolar, como ele já pode fazer parte do conselho escolar, da proposta pedagógica escolar, esse profissional é dado como um educador. Bom, aqui temos alguns lembretes, então, sobre a nossa aula, em que temos que acessar o ambiente virtual, relatar a sua opinião e entendimento da aula no memorial descritivo, a leitura das unidades 2 e 3, e fazer as atividades do caderno. Bom, pessoal, então nós estamos terminando a nossa aula e eu deixo como lembrete para vocês acessarem o ambiente virtual, verem a carta de navegação, tem algumas referências sobre esse assunto que nós estamos abordando. Então é importante que vocês leiam a LDB, leiam o caderno mesmo, a unidade 2 e 3, para vocês complementar melhor o conteúdo que foi abordado hoje. Não esqueçam de, agora até mesmo no finalzinho da aula, ou chegando em casa, ou no momento que vocês estiverem menos atarefados, em relatar a aula de hoje do seu memorial descritivo. Faça um pequeno resumo de como que você viu a aula de hoje, qual a importância que você teve sobre a capacitação, sobre a profissionalização. E aqui eu deixo algumas frases de reflexão para vocês sobre o conteúdo abordado hoje. Ninguém educa ninguém, todos nós educamos. Essa é uma frase bastante falada do Paulo Freire e diz tudo sobre o conteúdo abordado. E a nossa segunda frase é: na questão da formação do ser humano, todos nós, professores e funcionários, colaboramos para o processo ensino e aprendizagem. Nós educamos para o trabalho e para a vida. Maristela Melo Neves. Bom, pessoal, então, finalizando a nossa aula de hoje, eu desejo uma boa semana a vocês, um bom estudo, que vocês possam ter uma semana de estudo, de reflexão sobre o conteúdo que nós estamos abordando. Aguardo vocês no próximo encontro com a unidade 4 e 5. Até lá!